Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé nesse dia 12 de maio de 2025, nessa segunda-feira, hoje também é dia de Santo Nereu e Áquiles, também dia de São Pancrácio, mártir da igreja. E o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes foge dele porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. O Tolstói, no livro Ana Karenina, dizia: ninguém está satisfeito com os bens que possui, mas todos estão satisfeitos com a inteligência que tem. Nós temos uma fé, e eu gosto muito da expressão do bispo Bruno Forte, italiano: é preciso ter um coração pensante e orante. A gente vive buscando ter um coração pensante e orante. Por quê? Porque nós queremos ter uma certa segurança, uma certa proteção, e nós queremos que Jesus cuide de cada um de nós. Nós não queremos ser vítimas de ladrões, de assaltantes, de gente que nos mata. Nós queremos que Jesus cuide de nós. Jesus usa a referência do pastor, porém a gente sempre tem que lembrar que pastor era um grupo muito mal visto na época de Jesus. Eles eram nômades, eles exploravam as pessoas, eles não podiam ser testemunhas de um julgamento, porque não eram de confiança, eles eram invasores, não respeitavam a propriedade. Então os pastores eram muito mal vistos, mas tinha uma sabedoria na atividade deles. Cada pastor tinha o seu rebanho. A lógica é o contrário. Nós temos, quando a gente vai conduzir gado, a gente tem um guia na frente, mas depois nós temos o pessoal atrás que vai tocando o gado. O pastoreio não. O pastor cria um vínculo de voz entre o pastor e a ovelha. Cria um vínculo de voz. E então o pastor vai na frente, e na medida que ele vai falando, a ovelha escuta a voz do seu pastor, que a chama, e ela só obedece à voz do seu pastor. Se um outro pastor chamar a ovelha, ela não obedece, porque ela não reconheceu. Ela reconhece o nome, mas não reconhece a voz, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Então vários pastores passavam o dia andando, caminhando na frente e as ovelhas atrás. No final do dia juntavam-se vários pastores e colocavam num redil, um curral, uma coisa assim, num lugar fechado. Tinha uma porta só. E é claro, os lobos, quando invadiam, andavam por outro lado. Na porta ficava um vigia. Então, na manhã, o pastor ia para a porteira ou para a porta, onde estavam todas as ovelhas de vários pastores juntos, e ali ele chamava cada uma pelo nome, e a ovelha vinha e ficava ao seu lado. Depois que ele chamava todas, ele saía andando e as ovelhas atrás dele. Se um pastor chegasse e chamasse as ovelhas e não reconhecesse a voz, elas não iriam. Então Jesus se coloca primeiramente como esse pastor que conhece as suas ovelhas, as ovelhas conhecem a ele, que é um problema nosso hoje difícil, porque a gente não sabe quais são as vozes que nós estamos seguindo, até porque virou uma bagunça hoje em dia, né? Os partidos políticos viraram religião, né?
candidatos e autoridades políticas viraram deuses, né? São tratados como deuses, não mais como alguém que serve. Então a gente vive escutando muitas vozes que não são de Jesus Cristo por aí. A gente começa a colocar pastores e freis e padres como sendo mais importante que Deus. Então é sempre uma confusão, uma bagunça, uma coisa assim sem precedente. Então nós temos no Evangelho essa referência. Primeiramente, Jesus se coloca como pastor. Depois Jesus se coloca como a porta, aonde ele protege os seus, mas ao mesmo tempo ele abre para que os seus encontrem pastagens, possam se encontrar o paraíso. Lembrando o paraíso, né? Passar por Jesus significa a gente voltar para o Éden, voltar para o jardim, a gente voltar para a eternidade, voltar para onde nós estivemos e que a gente tem memória que um dia no passado nós já estivemos na eternidade, estivemos no céu, estivemos no paraíso. Por isso a beleza do Evangelho hoje é isso, é o cuidado, a capacidade nossa de escutar Jesus, a voz de Jesus que nos chama pelo nome, e ao nos chamar pelo nome, Jesus nos conhece profundamente, tem autoridade sobre nós e quer nos proteger e nos salvar, e nos livrar dos ladrões, nos livrar da maldade humana, nos livrar da ganância humana, nos livrar das situações em que nós não somos acolhidos, respeitados com dignidade. Então que Deus possa abençoar e iluminar todos nós. Que Deus e o Filho sendo um, nos leve também a essa unidade bonita de um Jesus que nos conhece e ao mesmo tempo a gente sendo capaz de escutar a voz de Jesus. Um abraço, até mais.